Luiz Antônio tocou no começo sobre esse caso que chocou a população de Araraquara, porque era um casal, inclusive Eduardo Pavan, bastante conhecido aqui na cidade, inclusive um tio dele foi prefeito de América Brasiliense, tinha uma ligação muito grande com a usina Santa Cruz de América Brasiliense, a família Pavan, Ometo Pavan. Então seria muito interessante que a gente soubesse os detalhes daquilo que aconteceu, porque foi um crime bárbaro, executaram um casal e a gente estava na expectativa de saber qual que seria o interesse por detrás de uma situação com tamanha violência. Então o Zé Roberto já tem informações importantes e poderá trazer informações até onde a polícia chegou nessas investigações, quem são os presos, a motivação, enfim, alguma coisa que finalmente a polícia resolve, porque é um crime bárbaro e precisaria de uma resolução. Pois não, Luiz Antônio? Madalena, as informações são absolutamente chocantes. E nós temos também imagens exclusivas, Madalena, da mega operação que foi montada pela polícia, especialmente na busca pelos suspeitos de serem os mandantes. Eles moravam num condomínio de luxo, aqui na nossa região, e o condomínio, logo pela manhã, foi tomado de viaturas. Imagine só os moradores saindo nas sacadas e janelas e se deparando realmente com um amontoado de viaturas e até, se eu não estou enganado, um helicóptero aterrissou dentro do condomínio. Essas são as imagens exclusivas, olha, homens armados e o helicóptero descendo no condomínio de luxo aqui na nossa região para prender os mandantes, que também é um casal. Agora, a motivação é surpreendente, porque Zé Roberto Ferrari já vai trazer em primeira mão para você os desdobramentos dessa mega operação que prendeu nesta manhã os mandantes e os executores do assassinato deste casal de Araraquara. José Roberto Ferrari, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da IP. Rodando pelas ruas da cidade, a gente obteve essa informação com exclusividade sobre esse caso que chocou a cidade de Araraquara e todo o estado de São Paulo. Na época, no comecinho de abril, o assassinato desse casal, dono de uma escola infantil em Araraquara, lá em São Pedro. E a investigação foi conduzida pela DEIC de Piracicaba. E aí, depois de 2 meses e alguns dias, chega-se aos principais suspeitos que foram presos, que seriam, no caso, os advogados da família. Isso mesmo, os 2 advogados da família que cuidavam do patrimônio, que cuidavam das questões jurídicas, são os principais suspeitos de serem os mandantes desse crime bárbaro. Sequestro e depois execução. A polícia chegou nessa linha de raciocínio depois de ouvir algumas testemunhas da família, tanto do José Ometo Pavan, como também da Rosana Ferrari, que foram assassinados. Esses advogados, que moram em São Carlos, chegaram a desviar do patrimônio desse casal mais de 12 milhões de reais. Isso mesmo, uma quantia milionária foi desviada. Eles faziam alguns trâmites e o casal confiava muito neles. E assinava papel aqui, papel ali. E quando foi perceber, muito dinheiro do patrimônio tinha sido desviado. E com isso, a linha de investigação da polícia é a seguinte, que o casal já estava começando a desconfiar, e a família também, desses advogados. E aí foi armada uma arapuca e eles acabaram sendo brutalmente assassinados no começo de abril, numa região de chácara, lá em São Pedro, próximo a Piracicaba. A polícia cumpriu, portanto, esses mandados de prisão. O casal de advogados foi preso e também a polícia teve acesso aos principais suspeitos de terem feito a execução, de terem cometido esse duplo assassinato desse casal de Araraquara, desse caso que chocou muita gente e vinha sem esclarecimento desde o começo de abril.
São esses os detalhes da história que a gente conhece agora e a nossa audiência também, né? Então, os mandantes foram os advogados do casal de Araraquara. Um casal de advogados, né? Um de 44, outro de 47 anos. Portanto, um casal jovem que atuavam com escritório estabelecido em São Carlos. Os presos acusados de serem os executores, os assassinos, têm 57 e 54 anos de idade, teriam sido contratados para execução material do crime de homicídio e ocultação de cadáver. Os mandados de busca e apreensão aconteceram nas cidades de São Carlos, as imagens que a gente viu há pouco, né, num condomínio considerado de alto padrão em São Carlos, e Praia Grande, inclusive no escritório de advocacia dos advogados investigados. Foi determinado o sequestro de bens dos advogados investigados e o bloqueio das contas bancárias de todos os investigados. O homem, portanto, né, o advogado, tem 44 anos, a mulher, né, sua esposa, sua companheira e também mandante do crime, 47. Como é que a polícia detalha o caso, Madalena? Durante a investigação foram analisados processos em que os investigados representavam as vítimas e descoberto que as vítimas eram induzidas em erro, o que gerou o depósito de mais de 2.800.000 reais em despesas processuais inexistentes. Os advogados criavam processos, né, criavam despesas e acabavam, né, extorquindo, ou seja, levantando essa grana. Mais de 2.800.000 foram levantados dessa forma. Para obter essa vantagem, os advogados falsificaram inúmeras guias DARES, né, que são os documentos utilizados para recolhimento de custas e despesas processuais, comprovantes de recolhimento e até uma decisão judicial. Tudo com o objetivo de obter vantagens ilícitas em prejuízos das vítimas. Sob a alegação de proteção patrimonial, os advogados investigados se apropriaram de cerca de, senta aí para você não cair, 12 milhões de reais em imóveis das vítimas. Após toda a expropriação patrimonial, os advogados investigados teriam encomendado a morte das vítimas. Agora, essas pessoas se julgam tão inteligentes e intocáveis que tinham certeza absoluta que passariam incólume. Montaram todo um esquema e depois, eliminando o casal, eles achavam que estariam livres de responder na justiça por esse crime. Está identificado já o casal? Está identificado. A polícia já? A polícia só divulga as iniciais. As iniciais. Então, portanto, nós não temos aqui os nomes, mas eles são estabelecidos em São Carlos, com escritório em São Carlos, moravam num condomínio, um dos de mais alto padrão da cidade de São Carlos, Madalena. Essa é a informação que a gente tem. O casal, né, no caso de mandantes, os dois advogados, tinham 44 e 47 anos. Ele, 44, ela, 47 anos. Os executores são dois homens de 57 e 54 anos. Muito legal. Muito legal, não. Muito bom o trabalho policial. Trabalho policial que levou algum tempo, inclusive ontem, quase que eu pautei esse assunto para dizer o seguinte: como é que andam as investigações em torno desse caso rumoroso que vitimou o casal aqui de Araraquara? Porque era impossível que alguma coisa tão flagrante, tão violenta, a polícia não chegasse a uma conclusão. Mas, na verdade, a polícia estava trabalhando com dados. Porque a polícia, quando ocorre esses fatos, são fatos que os autores têm a capacidade de manter tudo de uma forma muito sigilosa, muito intrincada, para evitar que sejam descobertos. Mas a polícia, com muita competência, chega lá e desmonta todo o esquema. E os 4 rapazes, os autores, foram presos em Praia Grande. Os dois executores. Matadores de aluguel. São matadores. Ou seriam sócios deles, hein? Não tenho essa informação, mas me parece que são contratados para esse fim, Madalena. Os mandados de busca foram cumpridos no Parque Tecnológico Dama 1, em São Carlos. Acho que são as imagens do helicóptero que a gente vê agora, não é? E também no Parque Faber-Castell, outro condomínio bastante conhecido em São Carlos, e o Jardim Munique. E no bairro Maracanã, em Vila Mar, na cidade de Praia Grande.
Portanto, foram os endereços, 5 endereços que a polícia agiu conjuntamente aí no finalzinho da madrugada, começo da manhã, olha só, né? O condomínio estava começando a ser banhado de sol, como a gente vê agora em Araraquara, quando até helicóptero aterrissou para fazer essas prisões. Foi agora pela manhã? Agora pela manhã. Agora pela manhã, há poucos minutos. É o pessoal imagens exclusivas da IPTV está trabalhando esse fato e podemos trazer daqui a pouquinho outros detalhes direto da fonte para a gente elucidar esse caso. Então, finalmente, a polícia chegou lá e botou as mãos nos assassinos, nos mandantes, nos articuladores de uma situação tão violenta como essa. O proprietário, para quem não sabe quem era o Pavan foi dono, não sei se era dono também, da Continental, uma loja de pneus aqui na 36. Já fiz até serviço ali há muito tempo atrás, quando ele era o proprietário. Certo? Então, é lamentável que situações como essas, ou como essa, acontecem de uma forma tão fria e que, Ernesto, causa realmente repugnância, porque as pessoas, por dinheiro, eles não poupam vida de ninguém. Uma coisa impressionante. Madalena, bom dia a todos da mesa, bom dia à nossa audiência. É uma coisa muito chocante, né? Porque você para pensar, gente que tem formação, Madalena, gente que tem formação superior, que frequentou boas faculdades, está num patamar alto de vida, com seu próprio trabalho, pode oferir uma qualidade de vida excepcional. Mas não, eu preciso daquele um pouco mais. Eu preciso destituir o outro da propriedade dele e enveredar pelo crime para ter a riqueza rápida, a riqueza fácil. É uma coisa que beira a nojeira, é uma coisa extremamente nojenta, e eu gostaria de dar os parabéns para a Polícia Investigativa, que num prazo bastante razoável foi atrás não só de por que aconteceu, quem foi que mandou matar, foi atrás dos executores. Se a gente tivesse esse tipo de eficiência em outras operações, a gente conseguiria coibir bastante o crime. E os lugares que vocês citaram aí realmente são as moradias top ali na região de São Carlos. O pessoal muito bem de vida está estabelecido nesses lugares. E aí me pega, Madalena, pensando no seguinte: imagina você que não tem nada a ver com peixe, você está ali acordando, tentando tomar seu café, de repente pousa um helicóptero do lado da tua casa com aquele barulhão que o helicóptero faz. É uma coisa de fazer o coração disparar. Mas que tudo seja resolvido e que a justiça seja feita. Muito bom. Tá aí então o trabalho da polícia. Daqui a pouquinho tem outros detalhes que o pessoal está levantando e a gente vai trazer para você com absoluta exclusividade do Jornal da IP as informações, né? Vamos voltar então com o Zé Roberto Ferrares. Vamos fazer um reconta desse caso, porque a operação explodiu agora pela manhã. O Jornal da IP está em cima dos fatos com a informação, o desvendamento dessa morte do casal de Araraquara assassinado em São Pedro e todas as imagens da operação. Vamos lá, Zé. É isso aí, a polícia está cumprindo mandados de prisão em São Carlos com esse casal, principal suspeito de ser o mandante do assassinato daquele casal de Araraquara que era dono de uma escola infantil e que foi morto próximo a São Pedro, próximo também a Piracicaba, quer dizer, em São Pedro, no começo de abril. Esse caso gerou muita repercussão, 2 meses e alguns dias de investigação, e me parece que chegamos ao ponto final, pelo menos na questão dos mandantes e dos executores. Os 2 mandantes, um casal de advogados de São Carlos. Ele tem as iniciais HPB, de 44 anos. Ela com as iniciais FMTB, de 47 anos. Eles foram, tudo indica que os mandantes desse crime por conta de questões financeiras, né? Desviaram dinheiro desse casal com algumas guias falsas de recolhimento de serviços de advogado e também com a indução de transferência de patrimônio. O prejuízo, somando tudo, pode se aproximar de 15 milhões de reais. E aí, provavelmente, o casal começou a desconfiar desses advogados e eles optaram pela saída mais extrema possível, ou seja, a execução desse casal de Araraquara, o José Almeto Pavan e a Rosana Ferrari. Lembrando também que a polícia cumpriu mandatos de busca e apreensão em Praia Grande, porque lá estavam os 2 executores, quem fez o serviço sujo, vamos dizer assim. Nesse caso,
um homem de 57 anos, que tem as iniciais CCLO, e outro homem de 54 anos, que tem as iniciais EJV. Eles foram presos também nesta manhã. O que vale também recontar desse caso, Luiz, já que vocês abordaram boa parte de tudo que aconteceu de morte, vale a gente recontar um pouco o que aconteceu antes da execução do casal. Eles saíram de Araraquara numa sexta-feira, dia 4 de abril. E a maioria dos fins de semana, eles iam para essa propriedade que eles tinham em São Pedro. Tanto que eles já eram praticamente conhecidos ali da vizinhança, tinha um bar ali perto da chácara, tinha os moradores do entorno. Só que no dia 4 de abril, uma sexta-feira, eles saíram com destino a São Pedro. Mas no meio do caminho, ainda não se foi informado, eles foram interceptados ou não, né? Ou foram, vamos dizer assim, por livre e espontânea vontade, por uma pessoa que provavelmente já era um dos executores. E aí, eles pararam numa outra propriedade que eles tinham a caminho de lá. Isso com informações já passadas pela polícia. Era um sítio de sua propriedade, no caminho para essa chácara. Também na zona rural de São Pedro. O que acontece? As imagens da câmera de segurança mostraram o carro se deslocando desse primeiro local para o local de destino. E os parentes da vítima, pela movimentação do carro, falaram para o DEIC de Piracicaba que não eram eles que estavam dirigindo, pela forma que o carro estava transitando, ou seja, em alta velocidade. Tudo indica que já nesse caminho eles já haviam sido mortos no seu primeiro endereço e foram deixados em frente à chácara em São Pedro, já dentro com os corpos, né, já tinham sido mortos, o corpo dela na carroceria da caminhonete e o corpo dele no banco de trás. Foi aí que no domingo à noite, dia 6 de abril, 2 dias depois, a vizinhança começou a achar estranho, né? Olhou ali o carro estava parado, não saía dali 2 dias e foi chegando perto do veículo. Quando chegaram, viram que o corpo dele estava no banco de trás e aí chamaram a polícia e viram que o corpo dela estava no porta-malas. Os alimentos que eles levavam estavam todos intactos, quer dizer, não tinham sido consumidos e eles nem chegaram a entrar nessa propriedade. Eles foram mortos numa propriedade anterior que também é de propriedade desse casal de Araraquara. Agora, viu, Zé, a informação que nós estamos recebendo, porque estamos recebendo informações de dentro do condomínio, né? Que o casal ainda não foi retirado da casa, a polícia está fazendo o cerco ali e parece que ainda já sabe quem são eles e tal, mas está aí, a gente mostra as imagens, internamente são imagens exclusivas do nosso programa e nós estamos aqui acompanhando o momento da retirada do casal, que acabou sendo rastreado e a polícia chegou exatamente ali, que eles haviam desviado cerca de 12 milhões de reais do casal aqui de Araraquara. Da família Ometo Pavan, Zé Eduardo, né? Zé Eduardo Ometo Pavan. José Eduardo Ometo Pavan. Ometo Pavan, né? Eu conhecia desde jovem, viu? Era muito jovem, um rapazinho que estava sempre com a gente ali na região central da cidade. Enfim, infelizmente, a gente observa aí a violência dessas pessoas. Agora, foram buscar matador de aluguel lá no litoral paulista. Agora, a polícia tem em mãos matador de aluguel. Vamos lá saber quantos esses elementos já não executaram por aí, não? Então a polícia, com um trabalho assim, já desmantela toda uma equipe que trabalhava pelo mal, tá bom? Então já temos aí as iniciais dos advogados, o pessoal já está clicando aqui para saber, né? A gente não tem os nomes, né? Então, o pessoal já vai atrás dos advogados que estavam envolvidos nessa treta, né? E as pessoas se perguntam, mas por que então que um casal bem-sucedido economicamente de advogados seriam mandantes de um crime como esse? Moradores de um condomínio de alto padrão em São Carlos, né? O que as investigações revelaram é que os investigados, ou seja, o casal de advogados, representava as vítimas e as vítimas eram induzidas em erro, o que gerou um depósito de mais de 2.800.000 reais em despesas processuais inexistentes. Ou seja, o casal inventava processos em que
o casal de Araraquara era vítima, mas esses processos não existiam e foram arrancando dinheiro do casal. Para obter a vantagem, os advogados investigados falsificaram inúmeros documentos, comprovantes de recolhimento e falsificaram até uma decisão judicial. Tudo com o objetivo de obter vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas. Numa das ações, aliás, ao longo de todo o processo, sob a alegação de proteção patrimonial, os advogados investigados se apropriaram de cerca de 12 milhões de reais em imóveis das vítimas. E ali, depois de toda a expropriação patrimonial, dinheiro e bens imobiliários, o casal de advogados acabou encomendando a morte das vítimas. Depois, ou seja, criaram todo esse patrimônio e aí quiseram se livrar do casal. Quer dizer, já estava tudo articulado que o final da história seria isso, a execução do casal, iam inventar uma história de algum assalto, alguma coisa nesse nível e pronto, estaria tudo resolvido como eles achavam que iriam fazer com tamanha facilidade, achando que a polícia é idiota e não passaria a fazer uma investigação bastante criteriosa. E chegou lá e o casal agora está ali, ó. Tá quase que já sendo conduzido, esse casal vai ser conduzido para Piracicaba, né? Sai de São Carlos para Piracicaba. Isso, né? É o DEIC de Piracicaba que está concentrando, tem apoio, evidentemente, né? Porque é supra-regional, mas o DEIC de Piracicaba fará uma coletiva a partir das 3 da tarde, portanto, toda uma manhã focada no cumprimento desses mandados de busca, apreensão e também mandados de prisão, né? A DIG e o DEIC do DEINTER 9, a DISE do DEINTER 9, né? A Delegacia do Município de São Pedro, todos aí mobilizados nesta ocorrência que deflagra uma série de crimes associados, né, nessas 4 pessoas, os mandantes e os executores: homicídio qualificado, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação de cadáver. Madalena, se somar as penas de cada um desses crimes, esse casal certamente passará décadas na cadeia. Acabou tudo, né? Agora com o dinheiro no banco, com certeza vão ter que passar... Os bens já estão bloqueados. Já estão bloqueados, não há dúvida nenhuma, né? Então é isso aí. Agora, o pessoal do condomínio, viu, que nos passou aqui informação dizendo que houve um susto muito grande. O pessoal imaginava até que fossem assaltantes fugindo e teriam talvez invadido o condomínio. Então as pessoas ficam muito preocupadas. De repente, helicóptero, polícia entrando, enfim, as pessoas ficam assustadas. De repente, aí a história é de que o casal que coordenou todo o assassinato do quer dizer, o casal de advogado que coordenou todo o assassinato do casal aqui de Araraquara acabou caindo nas garras da polícia. Então o movimento é exatamente isso aí que você está vendo aqui e daqui a pouquinho a gente poderá trazer as imagens da condução do casal até a viatura para, certamente, Picamula, para Piracicaba, onde o caso será apresentado ao DEIC, né? É isso aí. Eu volto com o José Roberto Ferrari, que tem informações das ruas. Inclusive, o Ferrari vai trazer agora a identidade dos advogados que são acusados, foram presos, acusados de serem os mandantes da morte do casal de Araraquara. Nós temos os nomes e nós temos as fotos dos suspeitos, eles que foram presos na manhã de hoje, num condomínio, né, de alto padrão em São Carlos, com uma mega operação da Polícia Civil, com várias viaturas, dezenas de homens e até helicóptero aterrissando num dos condomínios, num dos endereços em São Carlos. Enfim, o Zé Roberto tem os detalhes da identidade dos advogados. Zé Roberto. Ô Luiz, eu estou de volta aqui das ruas de Araraquara, trabalhando em todos os fatos policiais que movimentam não só a cidade, como também a região. Enfim, chegamos aos nomes dos advogados que foram envolvidos nesse crime bárbaro que chocou não só Araraquara, como todo o interior do estado de São Paulo, que foi o planejamento e a execução desse casal de Araraquara lá em São Pedro, o José Eduardo Ometo Pavan e também a Rosana Ferrari. Os advogados que foram presos hoje pela manhã em São Carlos são o Hércules Praça Barroso e a sua esposa, a Fernanda Barroso. São advogados de São Carlos e trabalhavam para esse casal. Né, como a gente já trouxe aqui, eu posso até recontar rapidamente o caso, eles desviavam dinheiro desse casal de Araraquara com algumas
medidas judiciais falsas, transferência de patrimônio e algumas, vamos dizer, tratativas que não precisavam de todo aquele dinheiro que era usado nesses casos. O prejuízo passou de 12 milhões de reais. E aí o que acontece? O casal de Araraquara, provavelmente através da sua família ou dos dois mesmos, começaram a desconfiar e nesse período o casal de advogados de São Carlos contratou 2 matadores de aluguel lá de Praia Grande e acabaram fazendo essa execução que foi descoberta, né? Chegou à imprensa na manhã de hoje, em primeira mão pelo Jornal da IP. É isso aí, né? Agora nós estávamos aguardando, parece que a polícia deu uma recrudescida no local antes de sair com o casal. E talvez não foi possível aquele que está passando as informações para a gente, porque nós temos fontes, né? Talvez não possa ter pego aí o momento do casal sendo levado para a viatura que os conduziu direto para Piracicaba. Agora, a realidade é uma, né? Você vê aí a moça, advogada, olha que moça bonita, não, Luiz Antônio? Sim, o rapaz bem apresentado. Quer dizer, é um casal que se você vê num clube, se você vê num restaurante, você fala assim, é da mais alta confiança, porque, olha aí, ó, por isso que eu digo a você que as imagens e a presença, ela engana muito, né? Não é que engana, Madá, é que a gente... aquela questão, estruturalmente, a gente cria estereótipos do que são os bandidos, né? E aí quando você vê o perfil de comercial de margarina, de associados de clubes, né, dos cidadãos de bem, você não associa a prática criminosa. Às vezes o perfil que você coloca como bandido é pouco de baixa periculosidade perto do que esses são capazes, né? Agora, imagine uma moça como essa agora ter que ficar num presídio, atrás das grades, tudo pela ganância, achando que aplicariam, né, Fernando, o golpe como eles estavam aplicando. Quer dizer, é alguma coisa que eu tenho certeza que vão se arrepender. Por isso que eu digo a você, como dizia bem lá atrás, o crime não compensa. Meu amigo Nilson Leite Amaral, que fazia um programa bem na antiga Rádio Cultura, que dizia o crime não compensa. E não compensa mesmo, viu? Porque acaba sempre dessa forma. É cana para os criminosos. Como está acontecendo aí, que nós vamos ver muita gente boa, todos em cana e alguns até na papuda. É isso aí. Bom, nós estamos fazendo uma outra apuração a respeito aí do Hércules Praça Barroso. E ainda no programa de hoje a gente pode trazer mais um detalhe que óbvio, né, não incrimina pessoas próximas do seu círculo, mas que o colocam realmente no espaço privilegiado da sociedade. Estou teorizando aqui, mas você vai entender quando eu trouxer essa confirmação. 9h08. Roberto, antes do nosso intervalo, você quer pontuar alguma outra informação importante que você está na apuração? Eu cortei o Zé, né? Eu cortei o Zé Isso. Só para dizer que a imagem do casal estava aí no ar. Porque as pessoas ficam acompanhando pela rádio e quando acontece alguma coisa extra, a gente passa a informação. Então, é que eu queria mostrar o casal que estava aqui no ar. É um casal que você olha e você fala assim, impossível esse casal fazer mal a alguém. Mas faz. Quer dizer, contratou matador de aluguel para eliminar um casal de uma forma fria. O que o dinheiro não faz, pelo amor de Deus, hein? O que o dinheiro não faz. É isso que eu digo a você, que eles são capazes de tudo para ter uma vida confortável. Uma vida que certamente não é o trabalho, tá bom? A gente conquista muito depois de 50 anos de trabalho. Eles com 40 anos já querem ter tudo na vida. Vamos lá saber o que não fez durante toda a sua caminhada para chegar onde chegou. É lamentável. Vai lá, Zé. Só pra gente pontuar que ele tem 44 anos e ela 47, foram presos hoje de manhã. Então nós estamos acompanhando esse caso, né, da prisão. E outra coisa, a pessoa de São Carlos está nos passando informação aqui que o casal tem 2 filhos pequenos. Olha só, o casal vai ser recolhido na cadeia e as crianças com certeza vão ficar com os avós e vendo o pai e a mãe recolhidos em uma prisão. A ganância leva a isso, hein? É isso. Então é o casal, nós já trouxemos a identidade e as fotos, né, do casal Hércules Praça Barroso.
Fernanda Morales Teixeira Barroso tinha um escritório de advocacia no Parque Faber, em São Carlos. Moravam num condomínio no Dama 1, lá em São Carlos. Esse é o casal, o advogado e a advogada, ele 44, ela 47 anos. E agora as fotos do instante em que eles são levados pela Polícia Civil nessa mega operação. Você vai ver ao fundo, né? Ele é o de jaqueta azul e ela está com essa blusa dourada, né? Sobretudo, o Gabi, né? Dourado. Então ele está de azul escuro e ela, né, com uma cor mais chamativa ali. Pode rodar. Ela já está mais à frente, ele ali logo atrás dela. Jaquetão, né, azul escuro e ela de jaqueta dourada. Né, sendo conduzidos então à viatura da Polícia Civil pelos policiais e pelos homens que cumpriram um mandado de prisão num condomínio de alto padrão em São Carlos nessa manhã. Este é o exato instante em que eles são levados da residência do casal no Parque Dama 1 em São Carlos. O endereço da casa é 377, né? Isso. É isso aí. Exatamente. Então esse é o exato momento flagrante do momento que eles são conduzidos para a viatura da Polícia Civil, aí são levados à delegacia e a partir dali prisão. Não sai algemado não, né? Não saíram algemados. Dois criminosos desse nível. Se fosse um preto, se fosse um homossexual, se fosse um Cidade Araci, sairia todo mundo algemado, né? Então, mas, enfim, essas diferenças que nós estamos assistindo diante de um quadro como esse. É claro que em qualquer situação de prisão a gente tem que ter respeito. Deveria ser esse o procedimento. Nos conduz. Se a pessoa resiste, aí sim você faz uso da força, mas nem algemados estão. Nem algemados estão, né? São mandantes ou acusados de serem mandantes de um assassinato. Não é pouca coisa, não. Duplo assassinato, formação de quadrilha, contrataram matadores, né, na Baixada Santista. É realmente uma coisa assombrosa. Imagens exclusivas do Jornal da IP. Não deixe, né, de dar um joinha na nossa transmissão, né, porque a gente despertou e trouxe na abertura do programa a prisão de um casal de advogados de São Carlos, muito bem estabelecido esse casal, e 2 executores em Praia Grande, numa grande operação da polícia. A gente pode até ver momentos aí, as cenas da prisão, né, as fotos do momento da saída, da condução por parte da polícia do casal preso da residência, num condomínio de alto padrão de São Carlos, né? Esse é o momento que o casal é levado. Ele está de blusa azul, ela está com aquele sobretudo dourado, prateado, né? Alguma coisa assim. E nós conseguimos aí uma declaração do advogado do casal. Aquele que tem a missão agora de dizer que é um equívoco das investigações e que o casal, na verdade, é inocente. Porque, olha, as informações que vão pintando, Madalena, além da proximidade da advogada e do advogado da vítima, do marido da vítima, pelo menos, esse é o advogado e ela é a advogada, ela chegou a comparecer ao enterro do casal. Ela acompanhou o enterro. Então, se realmente a acusação estiver correta e ela for a mandante do crime, nós estamos diante de alguém com aquela frieza, né, de Suzanne von Richthofen, né, de Nardoni, para você comparecer no velório e consolar a família do crime que supostamente você mandou, é realmente um requinte a mais. Mas vamos ouvir a declaração do advogado. Meu nome é Reginaldo da Silveira, eu estou representando os 2 advogados que estão sendo acusados aqui de fraude e homicídio, mas trata-se de um caso muito curioso, tendo em vista que as provas são frágeis na indicação, inclusive, do homicídio. Havia uma relação entre as partes, né, uma relação de escritório de advocacia, onde honorários eram pagos através de imóveis e assim por diante. Não eram pagos em espécie. Então, certamente nós vamos conseguir provar a inocência do casal. Agora está iniciando, né, a fase de tomada de depoimentos, mas vamos comprovar que realmente que a única relação que havia entre o casal era justamente a relação de advogado-cliente, nada mais do que isso. Obrigado.
Tá aí então a declaração do Reginaldo da Silveira, ele que se apresenta como advogado dos dois presos, acusados de serem os mandantes dos homicídios. Há uma relação de escritório de advocacia com honorários pagos através de imóveis e não pagos em espécie. E aí ele diz que vai conseguir provar a inocência do casal porque as provas são muito frágeis. Então ninguém pode ser condenado sumariamente, então vai ter que ter todo um processo, mas a polícia também não é boba e tem informações importantes para poder ir com tanta certeza assim em cima de um casal que era advogado do casal assassinado. Né? A relação entre o casal assassinado e o casal preso como mandante, Madalena, começou em 2012. O que a gente apurou é que o José Eduardo teria adquirido imóveis para fazer negócios, mas teve um problema financeiro e decretou falência. E começou a ser alvo de processos lá por volta de 2012. Foi nesse período que ele conheceu a Fernanda Barroso, que, de acordo com a investigação, ela perdia as ações propositalmente como parte do plano para acessar o patrimônio dele. Então, esse casal Barroso de São Carlos foi advogado do casal de Araraquara durante 13 anos e, ao longo desse tempo, acabou diluindo o patrimônio da família. Bom, então está aí. Agora, claro que tudo isso tem que ser provado e o casal tem 2 filhos, o casal de advogados, e 2 filhos menores, 2 filhos crianças ainda. Então, quer dizer, é uma tragédia na vida de qualquer pessoa. Agora, se confirmar, realmente é um crime gravíssimo, né?